Olá pessoal, meu nome é Pablo. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos tutoriais que eu vou estar fazendo para demonstrar algumas funcionalidades e tirar algumas dúvidas de iniciantes em desenvolvimento, correto? Bom, nesse meu primeiro exemplo eu vou demonstrar uma maneira fácil e rápida de se paginar um grid view em ASP.NET. Bom, esse é o projeto que eu vou utilizar, tá? É a nossa solução, né? Paginando um grid view. Aqui eu tenho um projeto do tipo ASP.NET, né? Um projeto web que eu dei o nome de Paginando Grid View. Aqui no app data eu tenho uma base de dados local, tá? Eu optei por essa base de dados porque assim que eu colocar esse exemplo para download, quem baixar esse exemplo já vai com a base de dados, correto? Então o exemplo vai funcionar belezinha para todos que baixarem esse programa. Bom, aqui nos resources eu tenho alguns íconezinhos e umas imagens que eu vou utilizar nesse exemplo. Aqui eu tenho o webconfig, tá? Tenho aqui no webconfig apenas a minha connection string que eu vou utilizar neste exemplo. E eu tenho um formulário web, um webform. Bom, primeiro eu vou mostrar aqui a nossa base de dados, tá? O diagrama dela aqui. Temos duas entidades, cliente e cidade, correto? Tem um relacionamento, né, entre essas entidades. E eu quero o quê? Eu quero exibir os dados desse cliente e o nome da cidade que esse cliente pertence. Então, essa é a nossa base de dados. Beleza? Vamos lá no nosso projeto. Bom, temos aqui o nosso formulário. Veja que eu tenho apenas um título, né? Logo aqui embaixo eu vou colocar um grid view, né? Vamos para o código CS dessa página. Bom, eu tenho aqui a classe cliente e seus atributos. Veja que a classe cliente eu já coloquei aqui, até para facilitar, né, o nome da cidade. Então eu tenho o que? Eu tenho um objeto do tipo cliente, né, uma classe do tipo cliente que tem todos os atributos que eu quero exibir no nosso grid view, né? E logo aqui abaixo eu tenho um método privado que me retorna um list dessa classe cliente, correto? Aqui eu tenho a instância da lista que será retornada, correto? E eu vou fazer o que? Eu vou vincular essa lista como fonte de dados do nosso grid, entendeu? Então ela vai ser a fonte de dados que vai alimentar o nosso grid. Bom, aqui temos de praxe, né? Temos aqui a nossa conexão, temos aqui o comando SQL, e veja que eu faço um join, né, entre a tabela cidade e a tabela cliente. Aqui a instância do nosso comando SQL, aqui eu abro a conexão, aqui eu tenho a instância do leitor, né, que lá vai receber o execute reader, né, vai ser o nosso SQL data reader. Aqui eu faço o que? Enquanto o leitor lê, eu crio uma nova instância da classe cliente, recupero os valores da base de dados, vinculo esses valores ao meu objeto cliente e adiciono esse objeto cliente à minha lista, ou seja, assim eu vou na base de dados, alimento a minha lista com os dados que estão na base de dados e retorno essa lista. Aqui eu retorno essa lista, fecho a conexão e retorno essa lista. Beleza, então vamos para o que interessa, né? Bom, primeiro aqui, ó, eu vou criar um método que vai carregar o nosso grid. Bem simplesinho, né? Aqui eu vou... desculpa. Primeiro vamos lá criar o nosso grid, né? Que eu não criei o grid ainda. Vamos ver aqui na toolbox um grid view, tá? Vou mudar o ID dele, vai ser GV clientes, certo? Então, carregando o grid, eu vou fazer o que? GV clientes.data source recebe quem? Retorna a lista, ou seja, a lista que é retornada por esse método que está logo assim. E aqui eu vou blindar o grid, correto? Eu venho aqui agora, ó, carrega grid view, vamos só testar, ver se o método está funcionando. Tá aí o nosso grid view, veja que eu tenho 12 itens no nosso grid view, beleza? Só que nós vamos paginar esse grid. Nesse exemplo aqui eu vou exibir eu quero exibir somente 5 registros, correto? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, para a gente paginar esse nosso grid. Vamos para o modo design, né? Vamos aqui nas propriedades do nosso grid.
nós vamos alterar allow paging para true, correto? E vamos setar o page size, em vez de 10, vai ser 5. E para a paginação ocorrer certinho, a gente tem que vir aqui também nos nossos eventos e nesse evento aqui, ó, Page Index Change, a gente vai fazer o que? GV clientes ponto page index vai receber e.new page index, correto? E aqui a gente tem que fazer o que? Carregar o nosso grid de novo, chamar o método que carrega o nosso grid. Então vamos ver se deu certo. Aí tá aí, ó, né? O nosso grid, os dados que a gente quer exibir. Aqui eu tenho os índices, o índice 2, tá aí, ó, funcionou certinho, e o índice 3. Beleza. Então, veja que a gente conseguiu de uma maneira fácil paginar o grid, né? Mas, tá bom, então vamos dizer o seguinte, que a gente não quer exibir as colunas, né? Eu quero exibir apenas o nome do cliente e a cidade dele. Bom, para a gente fazer isso é simples também, né? Basta a gente setar aqui, ó, nas propriedades do nosso grid view, o auto generate columns para false, ou seja, eu não quero que ele crie colunas automáticas. E aqui, ó, no grid view, nós vamos adicionar 2 bound field, correto? 2 colunas do tipo bound field. Aqui vai ser o nome do cliente, é o texto que eu quero que apareça no topo da coluna. E o data field, basta colocar o mesmo texto da nossa classe, ou seja, nome cliente da minha classe, e a mesma coisa para o nome cidade. Vem aqui em cima, eu quero exibir em cima o nome cidade, e data field vai ser nome cidade, o mesmo nome da nossa classe. Tá aqui, ó, ok, tá os dois, correto? Vamos ver, Ctrl F5, aí tá aí apenas os 2 dados que a gente quer exibir, né? Então, mexendo mais um pouco, né, aprofundando um pouquinho mais, vamos fazer o seguinte, vamos dar um auto format aqui nesse grid, vamos colocar ele profissional para ficar mais bonitinho, ok. E aqui, suponhamos que você não queira exibir 1 ou 2, você queira colocar algumas imagens, como certinho para o lado, para voltar, inicial, né? Então, basta a gente vir aqui nas propriedades do nosso grid view, aqui nós temos aqui essa propriedade aqui, ó, Page Settings, correto? Aqui você pode exibir o texto ou imagem que você quer que apareça aqui embaixo. Bom, vamos botar aqui, ó, First Page Imagem, URL. Eu vou colocar aqui nos meus resources aqui, vou escolher todos aqui, né, que eu botei imagem do tipo I. Vou botar aqui, primeira página vai ser o início, correto? A última página, vou fazer a mesma coisa aqui, será o fim, né, que são as imagens que eu escolhi. A próxima página aqui vai ser o vai, e a página anterior volta, correto? E aqui a gente tem que alterar essa propriedade também em emoji, tá vendo? Aqui está numeric. Aqui a gente pode setar para next, preview, first, last. Tá aí os íconezinhos que eu coloquei, correto? Salva, né? Executando. Tá aí o nosso grid view. E aqui coloca setinhas, consigo navegar normalmente entre os itens. Bom, é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Eu quis simplificar bastante nesse exemplo. Claro que é só um exemplo, ele deve ser melhorado e otimizado da maneira que se faça necessário. É isso aí, um abraço e até mais.